Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de Química e hoje estaremos trabalhando sobre reações químicas, especificamente reações químicas dentro da química inorgânica, tá ok? Vamos dar aqui início, observe aí o nosso assunto, reações químicas. E se nós fôssemos aqui definir reações químicas, nós diríamos que são as transformações sofridas pelas substâncias. Ou seja, em uma reação química, as substâncias são transformadas, os seus átomos são desmontados e são reorganizados, formando novas substâncias, tá certo? Aqui nós temos um exemplo de uma reação química. Temos aqui a glicose reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Então observe que as substâncias iniciais são diferentes das substâncias produzidas. Ou seja, essas substâncias vão reagir, seus átomos serão desmontados e reorganizados de maneira que darão origem a novas substâncias, tá certo? Toda reação química pode ser representada por uma equação química. Então a equação química seria uma representação simbólica de uma reação química. Então eu vou explicar para vocês a estrutura de uma equação química, tá certo? Tá aí já na tela aí a nossa equação química, certo? E aqui nós temos o seguinte: toda equação química ela possui duas partes principais. Nós temos aqui a seta, que divide a equação química em duas partes. A parte que vem antes da seta nós chamamos de primeiro membro ou reagentes. Primeiro membro porque vem aqui em primeiro lugar na equação, está no início da equação, primeiro membro. Reagentes porque são as substâncias que vão reagir, por isso nós chamamos reagentes. E o que está depois da seta, obviamente, será o segundo membro, tá certo? Então, segundo membro ou produtos. Produtos porque são as substâncias formadas nessa reação. Então, primeiro membro ou reagentes, o que fica antes da seta. Segundo membro ou produtos, o que fica depois da seta, tá certo? Tem mais alguns pontos aqui nessa equação que nós vamos aqui estar explicando. Observe que na equação química aparecem as fórmulas das substâncias que participam da reação. Então tem aqui as fórmulas das substâncias que reagem, tá aqui a fórmula do gás hidrogênio, H2, a fórmula do oxigênio, que é o H2, certo? E a fórmula da substância produzida, que é a água, H2O. Além de aparecerem as fórmulas das substâncias que reagem e são produzidas, observe que na frente dessas fórmulas existem números. Aqui na frente do H2 tem o número 2. Esse número que vem na frente nós chamamos de coeficiente, tá certo? Ele indica a proporção de moléculas daquela substância que está reagindo. Então, no caso aqui, a molécula é H2, é o gás hidrogênio. Porém, nós temos aqui duas moléculas desse gás. Então, o 2 aqui, esse coeficiente, indica a proporção ou a quantidade dessa molécula, tá certo? Aqui no oxigênio não aparece nada, mas aqui o coeficiente é 1, porque o 1 não precisa escrever, tá certo? Então, significa que aqui a quantidade de molécula O2 é apenas uma, ok? E aqui a substância formada, que foi a água, nós temos aqui o coeficiente 2. Significa que aqui a quantidade de moléculas de água formadas foram duas, tá certo? Então são duas moléculas de água produzidas, tá ok? Então os coeficientes indicam a proporção de cada molécula que reage ou que é produzida, tá certo? E na frente de cada fórmula vocês vão observar que tem os números também. Esses números nós chamamos de índices. Tá certo? Vem sempre na frente da fórmula e na parte inferior. Então aqui o H2, aqui é o gás hidrogênio, e esse 2 significa que o gás hidrogênio, essa molécula do gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. Então o índice indica a quantidade de átomos que formam aquela molécula. Então no caso aqui o gás hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. O mesmo acontecendo aqui com o gás oxigênio. Se está aqui O2 é porque essa molécula é formada por dois átomos de oxigênio. E no caso aqui da água, temos o 2 no H, são dois hidrogênios,
No oxigênio não aparece nada, mas o índice aqui é 1, porque o índice 1 também não precisa escrever, ou seja, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá certo? E para concluir aqui o nosso raciocínio, a gente pode dizer que as fórmulas das substâncias nos dão um valor qualitativo, porque fala dos tipos de substâncias que reagem e são produzidas, e os coeficientes nos dão um valor quantitativo, porque se refere à quantidade das substâncias que estão reagindo ou são produzidas, tá certo? Então essa aqui é a explicação, né, do significado de cada parte de uma equação química. Nós vamos agora ver uma classificação das reações químicas. Existem várias classificações de reações químicas e essa classificação aqui específica é baseada na quantidade de substâncias que reagem e são produzidas numa reação. Então essa classificação aqui vai abranger 4 tipos. Primeiro, reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de deslocamento ou simples troca, reação de dupla troca ou dupla substituição. Então vamos aqui explicar cada tipo separadamente. Reação de síntese ou adição. Se a gente fosse definir esse tipo de reação, é aquela reação em que duas ou mais substâncias vão reagir formando uma única substância. Essa é a definição clássica, tá certo? Mas na verdade acontece aqui o seguinte. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Antes da seta nós temos 2 substâncias. Esse sinal de mais aqui divide e nos mostra que são 2 substâncias, tá certo? Nós podemos ler esse sinal de mais como E, ou seja, carbono e oxigênio, e a seta significa transformação. Então aqui antes da seta nós temos 2 substâncias e do lado de cada seta tem apenas uma. Significa que as 2 substâncias se juntaram, se somaram e formaram apenas uma substância. Isso aqui é uma reação de síntese ou adição, tá certo? O segundo exemplo, temos aqui CaO reagindo com H2O, formando hidróxido de cálcio. Ou seja, antes da seta tem 2 substâncias e depois da seta tem apenas uma. Significa que as 2 se juntaram, somaram-se e formou apenas uma substância. Então, toda vez que antes da seta tiver 2 ou mais substâncias e do outro lado da seta tiver só uma substância, a gente chama isso aqui de reação de síntese ou adição. Segundo tipo, reação de análise ou decomposição. Na verdade, isso aqui é o inverso da primeira, tá certo? Então, reação de análise ou decomposição é quando uma substância reage ou é decomposta, formando 2 ou mais substâncias. Então aqui ela vai reagir, uma substância vai reagir, dando origem a 2 ou mais substâncias. Então observe aqui que antes da seta tem apenas uma substância, HGO, uma única substância, e depois da seta tem 2. Olha o sinal de mais aqui mostrando que são 2. Então a primeira substância reagiu e deu origem a 2. Ou seja, significa que essa primeira substância sofreu decomposição, sofreu análise ou decomposição e deu origem a 2. Tá certo? Segundo exemplo, temos aqui antes da seta uma única substância, nitrato de cobre, tá certo? E essa substância ela deu origem a 3 novas substâncias. Está aqui, ó, 3 novas substâncias. O sinal de mais aí separam elas, tá certo? Então significa que a primeira sofreu decomposição, foi dividida em 3 substâncias. Então, quando antes da seta nós temos uma substância e depois da seta nós temos 2 ou mais, nós chamamos isso aqui de análise ou decomposição, tá ok? Terceiro tipo, reação de deslocamento ou simples troca. Definindo isso aqui seria o seguinte, é quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Essa é a definição clássica, mas na verdade o que acontece aqui é o seguinte. Observe que aqui o ferro está sozinho, tá certo? E aqui o cobre está junto com o SO4. Do lado de cá vocês vão observar que o Fe, o ferro, assumiu o lugar do cobre e se juntou com o SO4. E o cobre saiu e ficou sozinho, ou seja, o ferro deslocou o cobre e assumiu o seu lugar. Por isso que a reação é de deslocamento ou simples troca,
porque o ferro trocou de lugar aqui com o cobre, certo? O ferro assumiu o lugar do cobre. Segundo exemplo, Zn, que é o zinco, reagindo aqui com HCl, formando aqui o cloreto de zinco e hidrogênio. Aqui o zinco está sozinho e o H está com Cl. O que aconteceu aqui? O zinco deslocou o H e assumiu o lugar do H e se juntou com o Cl. E o H, que estava com Cl, agora ficou sozinho. Certo? Então isso aqui é deslocamento, porque o Zn deslocou o H. Certo? Ou simples troca, porque houve a troca aí de lugar entre o Zn e o H. Quarto tipo. Reação de dupla troca ou dupla substituição. Na de cima nós falamos sobre simples troca, agora é dupla troca, certo? A definição clássica seria o seguinte, é quando duas substâncias compostas reagem entre si, formando duas novas substâncias compostas. Mas vamos entender na verdade o que aconteceu aqui. Aqui nós temos o Na, que está junto com o Cl, e temos o Ag, que é a prata, que está junto com o NO3. Do lado de cá nós vamos observar que aconteceu o seguinte, o Na trocou de lugar com o Ag, ou seja, o Na foi para o lugar do Ag e o Ag foi para o lugar do Na. Foi isso que aconteceu aqui. Observe que o Na estava com o Cl do lado de cá. Quem está com o Cl aqui agora é o Ag. O Ag estava com o NO3 desse lado, quem está com o NO3 agora é o Na. Então eles trocaram de lugar um com o outro. Por isso que é chamada dupla troca ou dupla substituição, tá certo? Segundo exemplo, o Fe, que é o ferro, está com S e o H está com o Cl. O que aconteceu aqui nessa reação? O ferro e o H trocaram de lugar. O ferro foi para o lugar do H e o H veio para o lugar do ferro. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Porque quem estava com S aqui era o ferro. Quem está com S aqui é o H. Quem estava com o Cl aqui era o H, quem está com o Cl aqui agora é o ferro. Ou seja, eles trocaram de lugar um com o outro, por isso é dupla substituição. Eu quero apresentar para vocês aqui agora mais alguns símbolos que podem aparecer nas reações químicas, nas equações. Nós vamos entender o significado de cada um. Observe aqui, ó, símbolos que indicam as condições nas quais a reação ocorre. Então, é muito comum a gente ver nas equações químicas esses símbolos. Observe esses símbolos da direita. Então esses aqui, a maioria vão aparecer em cima da seta que tem na equação. Então o primeiro aqui é um delta, tá certo? Esse triângulozinho significa delta. Quando aparecer esse delta em cima da seta, significa que aquela reação está ocorrendo ali com a presença de calor. Então as condições ali em que aquela reação está ocorrendo é a presença de calor, tá certo? Quando aparecer essa letra aqui, que é uma letra grega chamada lambda, em cima da seta, significa luz, ou seja, aquela reação está ocorrendo na presença da luz, tá certo? A luz é o fator externo ali que está influenciando aquela reação. Quando aparecer em cima da seta esse raiozinho aqui, vou colocar ele aqui para vocês verem, aqui significa corrente elétrica ou eletricidade, ou seja, a condição ali em que aquela reação está ocorrendo é a presença de corrente elétrica, tá certo? E pode aparecer também essas duas setas. Tem a seta para cima e a seta para baixo. Quando a seta estiver para cima, na frente ou em cima de uma substância, significa que ali está ocorrendo o desprendimento de um gás. Aquela substância em que a seta está próxima, significa que é um gás que se desprendeu naquela reação, tá certo? E quando a seta estiver para baixo, significa que ali houve a formação de um precipitado, de uma substância sólida, porque em determinadas reações vai se formar uma substância sólida que vai precipitar-se ou se precipitar no fundo do recipiente. Então por isso que a seta é para baixo, porque aquele precipitado que vai ser formado, ele vai descer para o fundo do recipiente, tá certo? Então seta para cima, desprendimento de um gás, seta para baixo, formação de um precipitado. Também é muito comum aparecer na frente das fórmulas o estado físico em que elas estão ali naquela reação. Então pode ser o S, que é sólido, e sempre vai vir entre parênteses, o L é líquido, o G é gasoso e o AQ é em meio aquoso, ou seja, em meio à água, tá certo? Dissolvido na água. Então observa aqui esse exemplo. Temos aqui o Zn e na frente aqui o S, significa que ele está no estado sólido, reagindo com HCl, que está em meio aquoso, dissolvido na água, formando o cloreto de zinco, que também está em meio aquoso, tá certo?
E aqui o H2, letra G de gasoso, significando que essa substância está aqui nessa reação no estado gasoso, tá certo? Muito bem. O segundo exemplo, temos aí a sacarose, que está no estado sólido, sofrendo decomposição e formando carbono também no estado sólido, e água, aqui o Lzinho, significando estado líquido, tá certo? Então, sólido, líquido, gasoso e aquoso. Muito bem. Vamos agora fazer um exercício, abordando aí o que nós vimos até agora, especificamente classificação das reações químicas, tá ok? Então, observa aí o exercício. Classifique as reações químicas. Então, vamos classificar aqui as reações em síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca, dupla troca ou dupla substituição. Então vamos analisar a letra A. Está aqui. Nós temos aqui antes da seta duas substâncias. O sinal de mais aqui divide e prova que são duas substâncias, tá certo? E depois da seta tem uma. Nós aprendemos o quê? Se antes da seta tem duas ou mais substâncias e depois da seta tem uma, significa que as duas que estavam no início, nos reagentes, se juntaram, se somaram, produzindo uma única reação. Então isso aqui chama-se síntese. Síntese ou adição. Significa que as duas se somaram para formar uma única substância, tá certo? Letra B. Se vocês observarem, a letra B é o inverso da letra A. Ou seja, nós temos aqui antes da seta uma única substância, dando origem, depois da seta, a duas substâncias. Depois da seta tem duas. Significa que a primeira sofreu decomposição e deu origem a duas. Então isso aqui a gente chama de análise ou decomposição. Tá certo? Letra C. A letra C nós temos antes da seta duas substâncias e do outro lado da seta tem apenas uma substância. Significa que as duas se somaram, se juntaram e formou apenas uma. Então isso aqui é síntese. Síntese ou adição, tá certo? Letra D. Na letra D nós temos aqui o ZN, o zinco, reagindo com o nitrato de prata, formando a prata e o nitrato de zinco. O que está acontecendo aqui? O ZN aqui está sozinho, observe que ele está sozinho, tá certo? O AG está com NO3. Se vocês observarem do outro lado, vocês vão perceber que o ZN deslocou a prata, o AG, assumindo o lugar dele, se juntando ao NO3, e a prata ficou sozinha. Tá certo? Então isso aqui a gente chama de quê? Deslocamento ou simples troca. Tá certo? Porque o zinco deslocou a prata e assumiu o seu lugar. Observe, quem estava com NO3 aqui era a prata, quem está com NO3 aqui agora é o zinco. Quem estava sozinho era o zinco, quem está sozinho aqui agora é a prata. Então, deslocamento ou simples troca. Simples troca, tá certo? Muito bem. Letra E. Aqui nós temos duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Então vamos entender o que de fato aconteceu. Aqui nós temos o Na junto com o Cl e temos o H junto com o SO4. Se vocês observarem aqui, depois da seta, nos produtos, vocês vão perceber que o Na trocou de lugar com o H, ou seja, o Na foi para o lugar do H e o H foi para o lugar do Na. Observe aqui, ó. Quem está com o Cl aqui é o Na, quem está com o Cl aqui é o H. Quem está com o Cl aqui, ou com o SO4 aqui é o H, quem está com o SO4 aqui é o Na. Então eles trocaram de posição. Significa o quê? Dupla troca ou dupla substituição. Letra F. A letra F está aqui. Mg, magnésio, reagindo com o sulfato de mercúrio, formando o sulfato de magnésio e mercúrio. Aqui aconteceu o seguinte, o Mg está sozinho, o magnésio está sozinho, e o Hg está com SO4. Aí se vocês observarem aqui, o magnésio deslocou o mercúrio, deslocou o Hg, assumiu a sua posição e o Hg ficou sozinho. Então, quando o elemento desloca o outro, a gente chama de deslocamento
ou simples troca, tá certo? Letra G. Aqui nós temos o flu, que está sozinho, reagindo com brometo de sódio, formando fluoreto de sódio e bromo. Então, de fato, aconteceu o que aqui? Observe que o flu está sozinho aqui, tá certo? E o BR está com Na. Então, se vocês observarem isso aqui, vocês vão perceber que o flu, o F, deslocou o BR, assumindo o seu lugar e ficando com Na. E o BR, que estava com Na, ficou sozinho. Então, aqui um elemento está deslocando o outro e assumindo o seu lugar. Então, aqui a gente chama de deslocamento. Deslocamento. Ou simples troca, tá certo? Letra H. Temos aqui duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Então aqui na verdade aconteceu o seguinte, aqui o cobre está com SO4 e o Na está com OH. Se a gente analisar isso aqui, nós vamos perceber que o cobre trocou de lugar com o Na, ou seja, o cobre foi para o lugar do Na e o Na foi para o lugar do cobre. Observe que aconteceu isso aqui, ó. Quem está com SO4 aqui é o cobre, quem está com SO4 do lado de cá é o Na. Quem estava com o OH aqui era o Na, quem está com o OH aqui agora é o cobre. Então eles trocaram de lugar, um assumiu o lugar do outro. Então isso aqui é dupla troca ou dupla substituição. E o nosso último exemplo aqui, letra I. Observe que nós temos aqui antes da seta uma única substância, tá aqui, tá certo? E do lado de cada seta nós temos três substâncias. Observe aqui o sinal de mais, ó, separando elas. Então, quando nós temos antes da seta apenas uma substância e depois da seta duas ou mais, a gente chama isso aqui de análise ou decomposição. Análise ou decomposição, porque a primeira substância sofreu decomposição formando duas ou mais substâncias, tá certo? Assim nós concluímos esse exercício aqui de fixação e um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.